Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Estamos aqui diante de um triângulo qualquer. A única coisa que nós conhecemos sobre esse triângulo são os seus ângulos, aqui de 10 graus, 20, 40, 30, e o nosso objetivo é descobrir o valor deste ângulo x. Bom, o que a gente pode começar a pensar a fazer? A gente pode observar este triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele tem um ângulo característico de 30 graus, temos esse ângulo de 40, este ângulo aqui ele vai valer 110 graus, né, para fechar os 180, então é um triângulo obtusângulo com este ângulo aqui de 30. Então a gente pode pegar o circuncentro desse triângulo, como é um triângulo obtusângulo, o circuncentro ele vai estar fora. Então aqui ó, eu vou fazer os raios da circunferência que circunscrevem este triângulo, né? Então aqui a gente vai colocar o ponto O, é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então a gente sabe, por exemplo, que este ângulo aqui ele vai valer 60 graus, né? Porque ele é um ângulo inscrito, e esse aqui é um ângulo, ou melhor, o 60 é um ângulo central e o 30 é um ângulo inscrito. Então o ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. O 30 ele olha para esta corda, o 60 ele olha para essa corda. Então, como esse ângulo aqui é um ângulo central, ele vale o dobro do 30. Aqui, por exemplo, vamos ter 80 graus, né? Porque o 40 é um ângulo inscrito, enxerga esta corda. Este ângulo é um ângulo central, enxerga a corda, a mesma corda. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então aqui a gente poderia marcar 80 graus, mas vamos deixar por assim mesmo, porque depois a gente vai precisar desse espaço aqui para preencher outros ângulos. E a gente obtém aqui ó, esse triângulo que é um triângulo equilátero, né? Porque ele é um triângulo isósceles de lado vermelho e vermelho, e temos este ângulo aqui de 60 graus. Portanto, a gente pode preencher este ângulo aqui, a gente pode colocar 60 graus. Este ângulo tem que ser, todo ele tem que ser 60, né? Como aqui a gente já tem 40, então aqui nós colocamos 20 graus. Agora, com relação a este triângulo aqui, a gente pode preencher este ângulo aqui que está faltando. Ó. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 50 graus, né? Porque 110 mais 40 dá 150. 150 mais esse 30 aqui de baixo vai dar os 180 graus. Então, como esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, então nós vamos tentar pintar. Não vai ficar muito bom, mas esse lado aqui também é lado vermelho. Ó. Esse segmento aqui, ele é um segmento de medida vermelha. Esses três segmentos aqui, na verdade, esses quatro segmentos, eles possuem a mesma medida. Agora vamos olhar para esse triângulo. Vamos trabalhar um pouquinho com esse triângulo aqui, ó, e perceba que ele tem dois ângulos característicos, né? Esse triângulo ele tem esse ângulo de 10, esse ângulo de 20. Um ângulo é o dobro do outro. Então a gente pode usar um critério bastante importante das construções geométricas, que é construir dois triângulos isósceles a partir desse triângulo. Quando a gente tem esse ângulo, um triângulo, né, em que um ângulo é o dobro do outro, a gente consegue usar esse critério de construção geométrica. Então isso aqui não está saindo da cartola, a gente está simplesmente usando um critério de construção geométrica. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui ó, um segmento, uma seviana, e a gente vai formar este triângulo aqui, que vai ser um triângulo isósceles. Então, como aqui nós temos um lado vermelho, então esse segmento aqui que eu vou construir, ó, ele vai ser vermelho, de tal maneira que o ângulo que nós vamos colocar aqui, este ângulo, ó, ele vai ser um ângulo de 20 graus. E daí a gente consegue construir aqui ó, mais um triângulo isósceles. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos pegar aqui ó, um ângulo, um lado vermelho, com este ângulo aqui igual a 20 graus, né? E este ângulo aqui, portanto, vai ter que ser 10 graus, né? Porque esse ângulo aqui é um ângulo externo a esse triângulo. Então, esse ângulo ele tem que valer 10 mais este ângulo que está aqui, que no caso aqui tem que ser 10, para fechar os 20. E, portanto, construímos aqueles dois triângulos isósceles que eu falei. Temos um triângulo isósceles aqui, temos um triângulo isósceles nessa região. E, portanto, ó, este lado aqui ele também vai ter que ser um lado vermelho, né? Porque estamos aqui ó, diante de um triângulo isósceles. Todas essas medidas em vermelho são iguais, mas as medidas em azul não precisam ser iguais, mas as de vermelho são todas iguais. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos continuar preenchendo alguns ângulos. Ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele mede 140 graus, né?
E nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar este ponto, ó, este ponto até este ponto. E por que fazer isso é interessante? Porque aqui a gente vai formar um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, nós conhecemos o circuncentro dele. O circuncentro desse triângulo que nós acabamos de criar é este ponto aqui, ó. Porque dele partem 3 segmentos iguais que estão indo em direção aos vértices do triângulo. Então, este ponto, ele tem que ser o circuncentro desse triângulo aqui que nós acabamos de formar, né? Então, perceba que este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo central, né? Este ângulo é um ângulo central e esse ângulo aqui em cima, ó, ele é um ângulo inscrito. E esse ângulo aqui em cima, como ele é um ângulo inscrito, ele vale 20 mais 60 mais 20, ele vale 80. Então, o ângulo inscrito ele é a metade do ângulo central. Então, se aqui em cima vale 80, aqui tem que valer 160. Como a gente já tem 10 mais 50, para fechar os 160, a gente precisa colocar 100 nesta posição. Então, a gente pode até preencher este ângulozinho aqui, ó. Quanto que vai valer este ângulo, né? Bom, esse triângulo aqui, ó, olhe para esse triângulo, ó. Ele vai ser congruente a este triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ó, que eu acabei de fazer, ele é congruente a esse triângulo. E qual que é o caso de congruência? É o caso lado, ângulo, lado. Porque este ângulo, ó, este ângulo aqui, ele tem que valer 160 graus, né? Porque aqui a gente já tem 20 para chegar nos 180, porque isso aqui é um ângulo raso. Então, tudo isso aqui, né, vale 160 graus. Mas aqui a gente já tem também, ó, 10 mais 100 mais 50 dá 160. Então, este triângulo, né, e este triângulo aqui, eles são triângulos congruentes. Como aqui nós temos um ângulo de 10 e ângulo de 10, então aqui a gente vai colocar 10 graus, ó. Aqui nós vamos colocar 10 graus também. E agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos preencher este ângulo aqui que vale 70, né? Lembra que eu tinha falado no início que todo esse ângulo aqui valia 80. Como a gente já descobriu que este ângulo vale 10, então aqui nós vamos preencher com 70 graus, né? Porque 10 mais 70 dá os 80 graus. Agora nós vamos ligar este ponto até este ponto, porque assim nós vamos conseguir formar 2 triângulos na figura que são triângulos congruentes, ó. Esse triângulo com o qual nós trabalhamos anteriormente, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui de baixo. Esse triângulo que eu acabei de fazer, ele vai ser congruente, ó, a esse triângulo aqui. E qual vai ser o caso de congruência desses 2 triângulos? É o caso lado, ângulo, lado, ó. Eles têm lado vermelho e vermelho em comum. Ângulo de 70, ângulo de 70. E esse lado aqui, que é esse lado preto, ele é comum aos 2 triângulos. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses 2 triângulos, eles são congruentes. Então, este segmento aqui, ó, eu vou pintar de verde, ó. Porque esse segmento, ele vai ter a mesma medida daquele outro segmento do outro triângulo. Então, aqui a gente pinta de verde, ó. E aqui nós vamos pintar de verde também. Né? Porque a gente acabou de ver que os 2 triângulos, eles são congruentes. Portanto, esses 2 lados aqui, eles devem ter mesma medida. A medida que eu estou fazendo de verde. Né? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode completar um pouco melhor os ângulos deste triângulo, né? Este ângulo aqui, por exemplo, ó, ele vale 30, né? Porque esse ângulo aqui do outro triângulo, ele vale 30 também. Então, esse aqui vale 30. Este ângulo aqui vale quanto, né? A gente sabe que este ângulo aqui, ele vale 20, né? Por que esse ângulo aqui vale 20? Porque todo esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? De lado vermelho, lado vermelho. Então, aqui vale 20. Então, note o seguinte, ó, que este ângulo aqui vale 70, né? Este ângulo aqui vale 70. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 80. Então, este ângulo aqui, ele tem que valer 80 também, né? Porque os 2 triângulos, eles são congruentes. Como aqui em cima vale 80, aqui também vai valer 80. Como aqui a gente já tem 30 mais 20, dá 50. Para chegar nos 80 aqui a gente tem que colocar 30 graus. Então perceba que nós construímos aqui um triângulo isósceles, ó.
ou melhor, um triângulo equilátero, esse triângulo grande aqui, ele é um triângulo equilátero, porque todos os ângulos internos dele são iguais. Né? A 60 é 60 e 60. Então, este lado aqui a gente vai pintar de verde, ó. Tem a mesma medida, né? Os três lados, obviamente, do triângulo equilátero, eles são iguais. Então, a gente tem essa situação aqui. Agora, quanto que vale este ângulo? Este ângulo aqui, ó, que eu estou pintando. Bom, esse aqui tudo é um ângulo raso, né? A gente já tem aqui, ó, 20 mais 10 mais 30, dá 60. Então, aqui a gente vai colocar 120, né? Esse ângulo aqui vai ser super importante ao final da nossa demonstração. Então, guarde esse ângulo aqui, ó, de 120. Então, novamente, ó, esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, tem que medir 180 graus. Como a gente já tinha 60 nessa região, então aqui a gente tem que colocar 120 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar este ponto aqui até esse. E fazendo isso, o que a gente obtém? Né? A gente obtém dois triângulos, novamente, que vão ser congruentes. E quais são esses dois triângulos que são congruentes? Ó, olhe para este triângulo aqui, que eu acabei de pintar, e olhe para esse triângulo aqui. Ó. Esses dois triângulos, eles são triângulos congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. Pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos eles são congruentes. Ó, lado vermelho, ângulo de 150 graus, e esse lado azul que vai ser comum aos dois triângulos. Ó. Desse triângulo aqui, ó, lado vermelho, ângulo de 140 mais 10, 150 graus, e este lado que é comum aos dois triângulos. Então, este triângulo, ele vai ser congruente a este triângulo aqui. O que isso significa? Significa que este ângulo de 10 graus, ele olha para o lado vermelho. Então aqui ó, a gente vai ter que colocar um ângulo de 10 graus, né? Porque esse ângulo de 10 graus, ele olha para este lado vermelho também. Agora, este ângulo aqui, ó, ele olha para o lado azul, né? E este ângulo aqui, ele também olha para o lado azul. Só que aquele ângulo lá de cima, ele vale 20 graus. Então, este ângulo todo aqui ele vai ter que valer 20 graus, mas como a gente já tem um ângulo de 10, aqui nós vamos colocar 10 graus, né? Porque tudo isso aqui tem que ser 20 graus. E, portanto, este ângulo aqui ele tem que valer 60 graus. Então, esquece esse 70 agora por aqui, ó, porque a gente já tem, né? A gente já sabe, né? Que aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 60. O 70 era todo este ângulo aqui. Então, a gente agora está nessa situação. E, portanto, né, criamos aqui, né, um triângulo isósceles, né? Esse triângulo grande aqui, ó, ele é um triângulo isósceles porque o ângulo ali de cima, ó, esse ângulo aqui vale 80, né? Aqui vale 80 graus também. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar ó, uma bissetriz deste ângulo aqui de 60 graus do triângulo equilátero. Então, isso aqui, ó, tô pegando, é uma bissetriz deste ângulo aqui, ó, do triângulo equilátero, que é um ângulo de 60 graus. Então, este ângulo aqui ele vai ter que ser 10 graus, né? Porque a bissetriz de 60 é 30 para um lado e 30 para o outro. Então, 20 mais 10 aqui. Como tudo isso aqui é 40, né? Então, aqui a gente coloca 30, né? Agora, perceba que como isso aqui é uma bissetriz, né? Eu criei uma bissetriz aqui, ó. Então, a gente está pegando uma bissetriz de um triângulo equilátero. Então, essa bissetriz ela também vai ser mediatriz dessa base aqui do triângulo equilátero. Né? Então, o que acontece se a gente ligar este ponto até este ponto e ligar este ponto até esse ponto? Esse ponto aqui, ele vai estar nesta mediatriz, né? Então, a gente sabe que esse triângulo que nós vamos formar aqui vai ser um triângulo isósceles. Mas, antes, vamos fazer o seguinte, vamos preencher este ângulo. Esse ângulo aqui vai ser super importante. Ó. A gente pode olhar para esse triângulo para preencher aquele ângulo ali. Esse ângulo ali ele vai ser de 50 graus, né? E por que ele vai ser 50 graus? Porque aqui a gente já tem 50, né? Aqui nós temos 80. 80 mais 50 dá 130. Para chegar nos 180 faltam 50. Então, este ângulo aqui, ó, ele vai ter que ser 50 graus. E, portanto, nós criamos aqui ó, mais um triângulo isósceles, né? Porque nós temos 50 graus aqui e 50 graus lá em cima. E logo, esse triângulo isósceles vai ser um triângulo isósceles de lado vermelho, né? Este lado aqui, ó, ele vai ser
vermelho também, né? Porque aquele triângulo que nós acabamos de formar, ele é um triângulo isósceles. E perceba que aqui nós criamos mais um triângulo equilátero. E por que ele é equilátero? Porque ele tem lado vermelho, ao lado vermelho, esse ângulo de 60 graus. Então aqui vale 60 graus, né? E perceba que aqui nós temos 20 mais 30, 50. Para chegar nos 60 aqui a gente vai ter que colocar 10. E aqui nós vamos colocar 20, né? Para separar o 30, portanto, em 10 mais 20. E como eu falei para vocês anteriormente, né? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Este lado aqui, ou melhor, este ângulo aqui vale 20, que nós já descobrimos. Portanto, este ângulo aqui, ó, ele vai valer 20 graus, né? Esse ângulo aqui, ó, ele vale 20 graus. E agora nós já estamos bem próximo de concluir o exercício, porque olha só. Olhe para este ângulo, né? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo raso. Aqui nós temos um ângulo de 60, então este ângulo ele tem que ser um ângulo de 120 graus, né? E lembre que eu falei para vocês que a gente tinha que se preocupar com este ângulo. Esse ângulo aqui vai ser super importante agora para a gente resolver o exercício. Porque olha só, aqui a gente tem um ângulo de 120 graus, aqui nós temos um ângulo de 120 graus. Esse ângulo de 120 graus está olhando para esse lado. Este ângulo de 120 graus está olhando para este mesmo lado. Então, este quadrilátero aqui, ó, ele é um quadrilátero inscritível, né? Porque a gente está usando uma das caracterizações de quadriláteros inscritíveis, né? A gente tem dois ângulos iguais, ó, olhando para o mesmo lado, dois ângulos que estão separados por essas diagonais aqui do quadrilátero. Então, como isso acontece, esse quadrilátero ele vai ser inscritível. Como esse 20 graus está olhando para este segmento, este ângulo aqui vai ter que ser 20 graus, né? Porque ele está olhando para o mesmo segmento. E, portanto, ó, o x ele vai ser 10 mais 20. O x ele vai ter que ser igual a 30 graus. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.